Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria mandar um abraço carinhoso a todos os inscritos, tá? Dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui conosco, com a família Terapia com Plantas. Eu queria agradecer a todos, tá? Do Facebook, do Instagram. Estou muito feliz porque o canal está crescendo e eu queria mandar um beijão carinhoso a todos, tá? Então, pessoal, bora lá pro vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essas piquititas aqui, ó. As mini peperômia, tá? São as peperômias caperata, tá? Eu vou deixar escrito aqui, porque eu não sei se eu estou pronunciando esse nome certo, tá? Aí eu vou deixar escrito aqui, porque aí vocês pesquisam, tá? A respeito delas. Mas eu não vou deixar muita dúvida aqui sobre o cultivo delas não, porque elas são de fácil cultivo, não são as plantas de muito difícil cultivo. O único problema que elas têm, que assim, você vai ter que não é um problema, né? Porque a pessoa que gosta de cultivar planta, para ela isso é até uma terapia. É o replantio dela constante, porque você tem que estar fazendo o replantio dela anual, tá? Porque ela não aguenta ficar muito tempo num substrato. Anualmente você tem que estar removendo esse substrato e fazendo o replantio dela para ela estar renovando, ok? Porque senão ela começa a dar as folhas pequenas, as folhas dela já começam a nascer muito pequenininhas e as raízes começam a sair para fora e ela já não desenvolve mais. Então ela precisa de anualmente você ir lá, remover ela, fazer a divisão da touceira dela. Se você quiser fazer mais muda, pode. Se você não quiser, você pode pegar ela e passar para um outro recipiente, um outro vaso. Ok? Então vamos lá. É a peperômia caperata, peperômia mini, tá? O nome popular dela, ela é chamada de rabo de rato por conta dessa floração dela, que é semelhante a um rabinho de rato, tá? O nome popular dela. Aí no final do vídeo eu vou estar mostrando cada uma aqui, deixando o nome científico dela para você, tá bom? Essas três que eu tenho aqui. E vocês podem entrar no link aqui abaixo que vocês vão achar um vídeo com a minha coleção de peperômia com a identificação de cada uma delas, tá? Então vamos lá. A peperômia, essa peperômia, pessoal, ela é um cultivar, tá? Das peperômias brasileiras, tá? E o que é um cultivar? O cultivar ele é diferente do híbrido, porque o híbrido é cruzamento entre espécies diferentes, tá? E o cultivar não, o cultivar ele é cruzamento, sabe? Ele é uma melhoria genética da mesma espécie da planta. Então a diferença entre cultivar e híbrido é essa, não é a planta híbrida, é um cultivar das peperômias brasileiras. O substrato para essa peperômia é um substrato leve, tá? Um substrato bem leve, é um substrato fibroso. Geralmente o substrato fibroso eles são leves, porque são substratos mais orgânicos, tá? Você usa casca de pinos, você usa humus de minhoca misturado com areia, tá? E eu vou deixar no link aqui abaixo, tem um link aqui abaixo até, eu fiz um mini arranjo com essas três espécies aqui, eu fiz um mini arranjo com elas e acrescentei outras espécies, ficou muito bonito, tá? Você entra no link aqui abaixo que você vai ver. E aí lá eu estou usando o substrato que eu estou falando aqui, que é a casca de pinos. Você pode usar ela ou a grande ou moída. A grande você faz a forração no fundo do vaso, a moída você mistura o substrato. Ou um solo arenoso. O que é um solo arenoso? O solo arenoso você vai acrescentar areia nesse solo, tá? Para enriquecer, para drenar o dreno desse solo, o substrato, para o dreno desse substrato, tá? Quando você acrescenta a areia ela entra como um dreno. Então ela não entra com nutriente, ela entra como um dreno. Então a areia é para isso. E se você não tiver areia, você pode estar acrescentando esse substrato, o carvão triturado ou o isopor. Você pica o isopor do tamanho de uma moedinha de 25 centavos e mistura esse substrato, que ele vai fazer o mesmo efeito de dreno, tanto quanto a areia, tanto quanto o carvão. O carvão tem seus nutrientes para a planta, para a raiz da planta, para o desenvolvimento dela. Agora, o isopor e a areia, elas vão entrar simplesmente como dreno, tá bom? A claridade para essa planta, vamos falar de claridade. Gente, não
existe ser vivo que não necessite da luz solar, tá? Portanto, não existe planta de sombra. Pelo amor de Deus, enfia isso na cabeça de vocês. O que vai fazer a diferença desse sol na sua planta é a quantidade desse sol. Toda planta precisa de sol. O que vai fazer a diferença é a quantidade desse sol. Ou seja, você não vai pegar uma planta dessa, que ela é hiper mega delicada, tá? E me colocar ela num sol de meio-dia e deixar 40 minutos. Você não vai fazer isso. Principalmente se você mora no estado muito quente, tá? Mas se você mora no estado, igual o estado que eu moro aqui, que é um clima ameno, Minas Gerais, não é aquele sol escaldante. Você pode deixar ela no sol, você pode deixar uns 40 minutos no sol da manhã, tá? No sol da manhã. E naquele sol da tardinha, aquele sol de 4h30, 5 horas, você pode deixar ela também uns 40 minutos. Porém, se você mora no estado muito quente, tá? Muito quente, então eu não aconselho. Então você vai fazer a adaptação dessa planta ao sol e ver a quantidade de sol que ela vai conseguir pegar. Agora, se você tiver muita dúvida, o que você faz? Coloque ela numa luz filtrada. O que é uma luz filtrada? Embaixo de uma árvore. Mas aí ela vai ficar no tempo, você vai ter que ficar olhando a chuva, a época da chuva, porque se você deixar ela muito tempo na chuva, você pode perder ela por apodrecimento. E aí você vai ter que ficar olhando a chuva. Ou você colocar ela atrás de uma vidraça, tá? Ou embaixo de um sombrite, tá? Porém, atrás dessa vidraça também você vai ter que controlar a quantidade desse sol que ela vai pegar. Mas ela precisa de sol, ela vai precisar. Independente de ser atrás de uma vidraça, ou ser embaixo de uma árvore, ou ser o sol direto, ela vai precisar de sol. O que vai fazer a diferença é a quantidade desse sol. Ok? Então, o que você vai fazer? Se você mora num clima muito quente, você pode deixar ela uns 20 minutos no sol da tarde e ir aumentando esse sol gradativamente. Aqui as minhas ficam 40 minutos no sol da tarde. Esse arranjo que eu fiz, que está aqui na descrição, aqui embaixo, ele fica 40 minutos no sol da tarde, tá? Então o meu terraço que ele pega o sol na parte da tarde, então o sol começa a bater nela e esse arranjo ele fica 40 minutos. E não houve queima, não prejudicou elas em nada. Porém, se ela ficar muito tempo no sol, ela começa a ver queima. Aí você vai ter que tirar. E ela começa a ficar pálida também, se ela ficar muito tempo. Então você vai saber se a planta está sentindo ou não. Quem vai saber é você. Mas que ela necessita desse sol, ela necessita desse sol. Então você não vai poder deixar ela sem sol totalmente, tá bom? Não vai me pegar ela, colocar dentro do apartamento, a janela tá aqui, você colocar ela no fundo que não vai resolver. Ah, porque meu apartamento é claro. Não resolve. A claridade solar é diferente da claridade que existe dentro de um ambiente. Claridade é uma coisa, claridade solar é outra. Toda planta necessita de claridade solar, não é só de claridade. Ela necessita de claridade solar. Então você precisa aproximar essa planta o máximo de um local onde que o sol está entrando. Não adianta só você ter uma janela e essa janela não receber sol. Ah, eu vi lá não sei aonde que é só pôr perto da janela. Mas a janela não recebe sol, então não vai resolver. Essa janela tem que pegar sol, ok? Agora vamos falar da rega. A rega dessa planta. O que acontece, pessoal? Eu não posso chegar aqui e passar uma regra para vocês. Por quê? Porque eu não sei o estado que você mora. Quem vai saber a quantidade de água que essa planta vai precisar é você. Eu posso chegar aqui e te dar uma base. O que é uma base? Eu falar para você, ela não aguenta o solo seco demais, mas ela também não gosta o solo encharcado demais. E o que você vai fazer para esse solo não ficar encharcado demais? Você vai colocar o substrato correto e vai colocar o dreno no fundo do vaso, se o vaso for um vaso muito grande. Se for um vaso pequeno, baixo, não necessita. O arranjo que eu fiz aqui, que está aqui embaixo, vou mostrar para vocês, não tem dreno, tá? Mas eu fiz uma caminha no fundo de casca de pinos grande, tá? E usei o substrato arenoso, que eu coloquei areia, tá? Então, assim, ou seja, a água não vai parar na raiz dessa planta. Então, o que acontece? A rega para ela, quem vai saber é você, o estado que você mora. Se você morar no estado muito quente, obviamente, e ela pegar esse sol que eu estou falando, obviamente ela vai precisar de uma rega maior, tá? Mas se você morar no estado frio, tá? Aí a rega você vai ter que regar menos, tá? E outra coisa, outro item muito importante, na época do inverno, tá? Na época do inverno, independente do estado que você mora, você vai diminuir essa rega. Você vai esperar esse substrato secar, literalmente, para você fazer outra rega.
Porque se você molhar ela no inverno e esse substrato dela ficar muitos dias molhado, ela vai ter apodrecimento. E ela vai começar a ter a perda da folha. Se ela começar a cair a folha, você pode ter certeza que o problema é a rega que você está fazendo é inadequada, tá? E ela começa a ficar pálida. Começa a perder as folhas. O excesso do adubo também vai causar essa palidez nas folhas dela. Então você tem que ter cautela com o adubo. Qual a adubação correta que você pode estar fazendo para ela que você não vai ter risco é orgânica. Tá? Ah, mas qual adubo que eu uso orgânico? Ou esterco de curral, ou humus de minhoca, que são os que eu sempre falo aqui no canal, tá? Você vai remover o substrato por cima e vai acrescentar esse substrato nela, porque o humus de minhoca, ele é como se fosse uma terra. O adubo de curral não, mas mesmo assim você vai ter que cavar um suco aqui e acrescentar o adubo de curral, não colocar muito próximo à raiz. E esse adubo, ele tem que estar muito, muito, muito curtido, tá? E a reprodução dela é feita por touceira. Você pega touceira, quando você for fazer o replante anual, você pega touceira, divide, volta com ela pro vaso que tava, a outra parte você planta em outro vaso, ou faz outros vasinhos com ela. A reprodução dela é feita por touceira. O tamanho dela, ela chega no máximo uns 25 centímetros, ela não passa disso. É uma peperômia de porte pequeno, ela não fica uma peperômia tão grande como as outras peperômias, tá? Ela é usada bastante em decorações, em terrários. Ela é usada em terrários abertos, terrários fechados, tá? Ela é usada para decorar apartamento, porém, essas decorações, vocês têm que ter consciência que essa decoração tem que tomar um mínimo de sol. Só que, porém, o terrário fechado, ele não pode ser colocado ao sol, porque ele é vidro. Então, se você pôr a planta ali, aquela umidade que está lá dentro, porque o ambiente ali está todo úmido, com o calor do sol, você vai cozinhar a planta lá dentro. Então, obviamente, se usar ela num terrário fechado, aí eu já não aconselho colocar no sol. Você vai colocar ela próximo aonde tem sol, mas não deixar o sol pegar direto onde o terrário está. Só esse item que eu peço para ela não pegar, porque senão ela vai cozinhar ali dentro, ok? Ela é utilizar a decoração, tá? O nome popular dela, eu já falei, que é a caude vem por conta dessa floração dela, que parece um rabinho de rato, tá? Mas ela tem outros nomes populares que eu vou deixar aqui para vocês também. É a mini peperômia. Falando a mini peperômia, você vai saber quem é. E o nome científico dela é Peperomia caperata, que também eu vou deixar aqui. E o nome delas, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Escrito. E eu vou aproximar a câmera aqui e vou deixar o nome de cada uma delas, tá? Para vocês não fazer confusão. E vou deixar um vídeo aqui abaixo, vocês entrem na descrição, que eu vou deixar um vídeo aqui falando a respeito da minha coleção. Falando a respeito não, dando a identificação. Eu tenho uma coleção de peperômia, eu tenho muitas variedades. E eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês a minha coleção, e nessa coleção eu vou estar colocando a identificação de cada uma delas para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço para deixar nos comentários. Ah, pessoal, o vaso, tá? Você que mora no estado muito frio, você quer cultivar uma peperômia, você mora no estado muito frio, eu te aconselho a usar o vaso de barro, tá? Pessoal, eu tô pegando as plantinhas aqui toda hora, porque a mesa é baixa. Se eu baixar o vídeo, vai tampar meu rosto, tá? Então, por isso que eu estou pegando elas toda hora e apontando aqui para vocês. Se você morar no estado muito frio, eu te aconselho a usar um vaso de barro, tá? Um vaso de barro, você vai plantar elas no vaso de barro. Se você morar no estado muito quente, aí você pode estar usando vaso de plástico ou de fibra, porque não vai esquentar tanta a raiz dela, tá? Não vai secar rápido a raiz dela, tá? Porque se você morar no estado muito quente, obviamente esse substrato vai secar com mais rapidez. E então, se você morar no estado frio, esse substrato vai demorar mais tempo para secar. Então, eu te aconselho a estar usando o vaso de barro. Mas se você quiser também colocar no vaso de plástico e colocar o dreno no fundo, o resultado vai ser o mesmo em relação à umidade no pé dessa planta, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu peço vocês para deixar nos comentários. Não esquecendo que se o vaso for grande, vocês colocar o dreno no fundo para não estar perdendo a planta por excesso de água, tá? Cautela nas regas, não molhe as folhas dela, porque ela não gosta de água nas folhas, que ela apodrece. Vocês vêm jogar água só na bordinha do vaso, tá? E quando à medida que vocês for trocando ela de vaso, vai passando por um recipiente maior,
tá? Eu espero que eu não tenha deixado dúvida. Se eu tiver deixado dúvida, pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui um abraço a todos vocês, aos meus inscritos, ao pessoal do canal do Facebook, tá? Um abraço apertado, um beijo carinhoso a todos. Até o próximo vídeo. Essa belezura aqui chegou essa semana para minha coleção. Ela vai lá para aquele arranjo de peperome que eu fiz mini. Eu vou acrescentar ela lá, só tava faltando ela, que ela é vermelha, que ficou faltando, e eu coloquei a fitônia no lugar dela, ela vai para lá. Essa aí é a belezura. Olha a beleza desta planta, pessoal. Olha o detalhe. Maravilhosa. Vou estar deixando aqui a identificação dela para